mundo ama tomar um cafezinho, não é verdade? Mas de onde é que esse café veio? Como que ele surgiu no mundo? Quem que descobriu ele? A grande realidade é que existe meio que uma história por trás disso que muita gente acredita até que é uma lenda. Mas para entender melhor isso, a gente tem que voltar lá para os anos 800, lá pelo século 9. Mais especificamente lá na Etiópia, em que um pastor chamado Kaldi teria um belo dia observado que as suas cabras estavam mais enérgicas do que de costume. E ele percebeu que elas tinham consumido uma semente meio duvidosa, ao ponto que as cabras ficavam a noite inteira em claro. Então Kaldi resolveu experimentar também, e ele teve o mesmo efeito que as cabras. Foi aí que ele pegou essas sementes e foi até um monastério e mostrou para os monges que tinham lá. Só que um monge acabou acreditando que aquilo não era um bom sinal e acabou pegando as sementes e jogando no fogo. Só que obviamente ela começou a torrar e teve um cheiro muito agradável no ar. Foi aí que eles meio que ficaram encantados por esse cheiro e tentaram tirar às pressas as sementes dali. Obviamente elas começaram a virar pó por conta do fogo que elas estavam pegando. Então colocaram aquele pó que restou ali dentro de uma caneca que tinha água quente. Foi aí que aquela substância se misturou com a água e se tornou o primeiro café. E com o passar do tempo, os monges começaram a utilizar o café cada vez mais, principalmente para se manterem acordados às noites em suas orações. E foi assim que o cafezinho teve sua origem. Uma coisa que muita gente acredita é que durante as batalhas de gladiadores que tinham no Coliseu de Roma é que os gladiadores lutavam até a morte. Porém, não é bem assim, até porque eles não se matavam tanto quanto as pessoas imaginam. Até porque os gladiadores daquela época podiam ser considerados celebridades por serem extremamente populares. Fora que tinha um investimento absurdo para treinar e virar um gladiador. Inclusive, tinha até árbitro nas batalhas, que eram até a rendição ou em uma condição específica de vitória, como por exemplo um nocaute por acaso. E além disso, tinha até patrocinadores dos jogos, que obviamente não queriam que os seus gladiadores fossem de base para poder lutar de novo. Obviamente, existiam sim momentos em que a luta acabava indo até a morte, mas era meio que uma exceção. Porém, eles já eram treinados sabendo que poderia acontecer isso. E a maior parte das mortes que aconteciam dentro do Coliseu era basicamente de pessoas condenadas que eram colocadas ali para lutar, para poder tentar sobreviver de alguma forma. Esse evento nesse período era conhecido como Munera, e além disso, cada gladiador tinha um estilo de luta próprio e suas próprias armas com as quais ele gostava mais de lutar, porque também era todo um espetáculo que era feito ali. Você muito provavelmente já deve ter visto na sua vida aqueles presentes em que as pessoas basicamente se embrulham dentro de uma caixa e entregam para outra. Bom, isso na verdade pode ter uma origem lá atrás, nos tempos de antigamente. Mas especificamente na época que todo mundo queria ter o controle do Mar Negro, inclusive dos gregos, porque a Grécia gostava de uma confusão nessa época. E segundo algumas versões da história, para você chegar no Mar Negro, você precisava passar por uma cidade chamada de Troia. Só que, obviamente, teve um certo conflito entre eles, não deu muito certo essa passagem, só que a Grécia, depois de alguns conflitos, falou: ah, quer saber? Vou largar para um lado, vou desistir disso daqui. Pelo menos foi o que os troianos acreditaram que os gregos estavam fazendo. Que como uma forma de rendição, eles deram um gigantesco cavalo de madeira para Troia, que entrou dentro da fortaleza e ficou lá. Só que obviamente os troianos não iam parar aí e começaram a festejar. Porém, dentro desse cavalo gigante tinha um exército grego. Foi aí que os soldados gregos que estavam dentro do cavalo esperaram um pouco até os troianos ficarem meio bêbados e meio malucões e acabaram descendo ali e descendo o sarrafo neles, fazendo com que a Grécia enganasse os troianos na famosa história do cavalo de Troia. Quando você olha para um lugar assim, você obviamente fica pensando que isso é uma cachoeira embaixo da água, mas isso não passa de uma ilusão de ótica. E esse fenômeno aqui acontece em alguns lugares do mundo, mas o mais famoso é nas Ilhas Maurício. O que você está vendo na verdade não é a água caindo para dentro do oceano. O que acontece é que na realidade é a areia e sedimentos de lodo, por exemplo, que estão se movendo. Só que a água da região é extremamente cristalina, o que faz ter a impressão de que a água está caindo como se fosse uma cachoeira debaixo do mar. Coisas que você chama pelo nome de uma marca e não pelo nome correto. Começando por Bombril, que na verdade é esponja de aço. Chiclete ou chicletes, na verdade é goma de mascar e não chiclete mesmo. Cotonete, que na verdade é haste flexível, mas pô, haste flexível é ruim demais de falar, melhor falar cotonete mesmo. O famoso Durex, que na verdade é fita adesiva e não Durex, é só uma marca também. A famosa Gillette, que na verdade não é Gillette, gente, é lâmina de barbear. Gillette é só a marca.
Se você gostou, deixa o like para a parte 2. Alguma vez você já se questionou por que o seu sangue é vermelho? Isso é totalmente influenciado por conta de uma célula que possuímos no corpo chamada de hemácia, mas também é conhecida como glóbulo vermelho. E dentro deles existe uma proteína chamada de hemoglobina. Só que nessa composição estrutural também existem átomos de ferro, então essa proteína em contato com os átomos de ferro acabam se misturando e formando uma coloração avermelhada. Mas não são todos os seres vivos que possuem sangue vermelho, como nós seres humanos. Os polvos, por exemplo, possuem sangue azul. Coisas que você chama pelo nome da marca e não pelo nome correto. Parte 2. Começando pelo famoso miojo, que na verdade não é miojo, e sim macarrão instantâneo ou massa instantânea. Leite Ninho, que na realidade, gente, é só leite em pó. Ninho é a marca que tem esse leite em pó também. Maisena, que na realidade é amido de milho. Quando você se machuca, você costuma usar aquele famoso band-aid, que na verdade não é band-aid, é curativo adesivo. Band-Aid também é só uma marca. Todo mundo gosta de um Danone, não é verdade? Pois é, isso é só uma marca, porque o nome real mesmo, gente, é iogurte. E se você gostou desse vídeo, curte e comenta pra parte 3. Você já se perguntou alguma vez como é que os astronautas fazem pra tomar banho no espaço, já que lá não pode ligar um chuveiro? Bom, existem algumas maneiras que eles desenrolam pra fazer isso, mas a gente tem que entender primeiro que o chuveiro não pode funcionar lá na estação espacial, porque a água não vai ficar caindo normalmente, ela vai ficar flutuando por aí. Então, obviamente, eles têm que desenvolver outros métodos, como por exemplo, lenços umedecidos para limpar o corpo. Além disso, eles também utilizam um tipo de sabonete especial que você não precisa enxaguar, além de shampoos para isso também. Além disso, também existe um sistema de chuveiro a vácuo, de certa forma, que basicamente consegue sugar a água suja do seu corpo. Tá vendo? Até no espaço, o astronauta dá jeito de tomar banho, e você que tá aí na sua casa tem um chuveiro quentinho, nem se dá o prazer de ir lá tomar banho e fica aí fedendo o dia todo. Vai tomar banho, rapaz. Animais que são considerados como pragas e você provavelmente não sabia. Só uma pequena observação que um animal é considerado praga dependendo da região do mundo. Em alguns lugares ele pode ser e em outros lugares não, ok? Começando pelos pombos. Mesmo que eles parecem extremamente inofensivos, eles são considerados pragas, já que eles se proliferam em centros urbanos em grande quantidade e além disso transmitem diversas doenças por aí. Fora que eles também ficam cagando na janela de apartamento alheio, meu Deus do céu. O próximo da lista é o javali, que é uma praga muito grande em algumas regiões aqui do Brasil mesmo, já que ele é extremamente forte, ele anda em bando, ele não tem predadores naturais fixos e além disso ele destrói plantações e destrói criações, fora que ele dá cria mais de uma vez no ano, uma praga completa, fora que o bicho é forte pra caramba. A próxima da lista é a carpa. Sim, debaixo d'água também tem praga, já que as carpas invadem o habitat alheio, elas mudam a qualidade da água, elas fazem com que os outros animais tenham que mudar o seu habitat, ou além disso acabam morrendo. A falta de predadores naturais e a alta reprodução delas faz com que elas dominem a região, mudando completamente o habitat ali, o ecossistema embaixo da água e o habitat natural de diversas espécies. E além disso existe até uma carpa chamada de carpa invasora, olha pra você ver, o nome dela já diz. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para uma parte 2, viu? Você já se perguntou quantos anos você teria se por um acaso você nascesse num planeta que o tempo passa diferente? Vamos pegar aqui o exemplo de Marte, que é o planeta que a galera quer colonizar daqui a um tempo. Bom, lá em Marte leva cerca de 687 dias para o planeta dar a volta completa ao redor do Sol. Então um ano em Marte é praticamente 2 anos aqui na Terra se a gente for arredondar. Vamos supor que uma pessoa nasceu aqui na Terra em 2001 e hoje em dia ela tem 24 anos terrestres. Como lá em Marte um único ano equivale a 2 anos terrestres, se essa pessoa estivesse lá em Marte, ela teria apenas 12 anos de idade. O que faria com que uma pessoa em Marte só comemorasse o seu aniversário a cada 2 anos. Se eu te dissesse que Vingadores foi gravado no Brasil, mais especificamente lá no Maranhão, mais especificamente no filme Vingadores Guerra Infinita e também no Vingadores Ultimato, utilizaram cenas de um planeta chamado Vormir, o lugar onde fica a última joia, a joia da alma. Bom, esse planeta foi baseado nos Lençóis Maranhenses. Sim, eles vieram até aqui no Brasil e gravaram diversas cenas para usar o cenário de base para criar esse planeta no filme. Assistindo ao filme você não percebe isso, porque é tudo modificado, obviamente. Mas sim, de fato, foi utilizado como base uma belíssima paisagem brasileira
para representar um planeta num filme dos Vingadores. Absurdo. Durante toda a sua vida, Dr. Donald L. Unger ouviu de sua mãe e do seu pai que ele não devia estalar os dedos porque isso faria mal para ele. Foi aí que ele resolveu tirar a própria conclusão fazendo um experimento que levou a sua vida toda. Ele ficou por 60 anos estalando os dedos apenas da mão esquerda. O intuito dele era comprovar se realmente tinha alguma mudança física na mão dele em estalar os dedos ou se não tinha nenhuma diferença. Sendo assim, ele passou os 60 anos estalando todos os dias os dedos da mão esquerda e da mão direita ele nunca mais estalou. Foi aí que ele resolveu fazer um exame de raio-x para ver se tinha alguma diferença. E foi assim que ele percebeu que estalando ou não estalando os dedos das mãos não vai causar nenhuma diferença. Uma coisa muito comum é você acordar de manhã e tá com uma famosa remela nos olhos, mas como que isso surge nos nossos olhos? Primeiro a gente precisa entender que os nossos olhos são revestidos por algo chamado de filme lacrimal, que é composto por 3 coisas, sendo água, muco e gordura. E eles trabalham juntos para poder evitar que o olho seja afetado por micróbios e também para lubrificar os olhos. Só que quando a gente está dormindo, esse processo é um pouco mais lento e escorre pelos nossos olhos de uma forma mais devagar. Além disso, quando estamos dormindo, esse líquido lubrificante vai passando pelos nossos olhos e acaba caindo nesse buraquinho que nós temos aqui entre o olho e o nariz e acaba parando aonde? No nariz. Só que essa lentidão é causada apenas na glândula que produz essa água. Porém, a glândula que produz a gordura acaba não diminuindo sua velocidade de produção e continua da mesma maneira. Com isso, ela acaba escorrendo e fica parada ali, se juntando com a sujeira que está acumulada ao longo do dia. E como ela fica parada ali a noite toda, quando a gente acorda, nós temos nos nossos olhos a famosa remela. Animais que são considerados como pragas, parte 2. Só um aviso aqui que um animal é considerado praga a depender da região do mundo, mas aqui vamos falar em aspecto geral, ok? Começando pelo caramujo africano, um bicho pequenininho desse sim é considerado uma praga, até porque ele se reproduz aos montes e além disso o caramujo africano é uma espécie invasora que toma o lugar de espécies nativas e causa desequilíbrio no ecossistema. Além disso, destrói plantações e hortas, fora que pode causar diversas doenças, como por exemplo a meningite, então são doenças bem sérias que ele pode causar. Por isso é considerado uma praga grande. O próximo da lista é o cupim. Bom, todo mundo sabe que o cupim adora comer madeira, mas ele também infesta outras coisas também. Eu sei que ele tem uma função importante no reino animal, como decompor matéria orgânica, mas em casas e edifícios, por exemplo, ele é uma praga muito difícil de lidar. E ele é uma praga silenciosa, que vai destruindo as coisas aos poucos, e quando você percebe já pode ter tudo sido destruído. A próxima da lista é uma praga meio silenciosa de uma certa maneira também, já que a traça, que adora principalmente ambientes mais úmidos, também é uma praga, que come de tudo, principalmente papel, roupas e alimentos. Então é uma praga que vai comer de tudo e vai se manifestar sem você perceber muito bem. Se você quiser ver uma parte 3 desse vídeo aqui, é só deixar seu like aqui abaixo, viu? Você alguma vez já se perguntou por que os gatos ficam ronronando? Bom, existem diversos fatores que podem contribuir para que ele faça esse tipo de coisa, mas, segundo alguns cientistas e veterinários, isso pode ter muito a ver com os sentimentos deles. Geralmente eles podem ronronar como forma de demonstrar que estão relaxados e felizes, mas ao mesmo tempo também podem significar em algumas situações que eles estão meio estressados ou ansiosos. E em alguns casos pode indicar que ele não está lá muito bem de saúde, mas desde filhotes eles já têm esse tipo de função meio que ativada no corpo deles, já que eles usam um ronronado para comunicar para a mãezinha deles de que está tudo bem e que eles estão felizes. Então basicamente vai funcionar como uma forma de comunicação dos gatos para demonstrar algo que eles estão sentindo ou passando. Coisas que chamamos pelo nome da marca e não pelo nome correto, parte 3. Começando por Yakult, que na verdade é leite fermentado. Yakult é só a marca, galera. O próximo da lista é meio polêmico, mas Leite Moça é só uma marca, galera. O normal é leite condensado. O Leite Moça é um leite condensado também, não é um leite diferente não. Esse daqui provavelmente você não fazia ideia. O Post-it, sim, Post-it não é Post-it, isso é uma marca. O nome é bloco adesivo, até porque você pode comprar esse bloquinho adesivo de outras marcas também. Repara nas embalagens que você compra antes. Nescau ou Toddy, ou enfim, qualquer outro achocolatado em pó. Não é Toddy ou Nescau, eu sei que tem a rivalidade, mas é tudo achocolatado em pó. Mas me diz aí, você prefere Toddy ou Nescau? Eu sou da turma do Nescau, hein? E se você quiser uma parte 4, curte muito esse vídeo e comenta aqui também. Não esquece de compartilhar o vídeo, hein? Valeu!
Alguma vez você já pensou como seria poder imprimir um órgão humano? Parece meio louco e impossível, mas isso está se tornando cada vez mais possível no nosso mundo. Você já deve ter visto em algum momento essas impressoras 3D que conseguem imprimir quase tudo. E atualmente já existem diversas impressoras 3D que já conseguem imprimir tecidos humanos. De forma muito simplificada, são adicionadas camadas de células vivas ao material que é usado no processo de impressão. E obviamente, quando fazem esse processo de impressão desses tecidos, eles colocam ele em condições ideais para crescimento e maturação desse tecido orgânico também. Obviamente, ainda não é possível e nem seguro construir um coração, um pulmão, até mesmo um cérebro com essas impressoras 3D. Porém, com o passar do tempo, é muito provável que num futuro não muito distante assim, já seja possível fazer órgãos com impressoras 3D. Coisas que todo mundo acredita, mas que na verdade não passam de um mito. Começando por acreditar que o frio causa gripe, o que não é verdade, já que o frio em si não é um vírus. O que pode acontecer é que o frio pode deixar a sua imunidade um pouco mais baixa e pode acabar influenciando em ambientes que tendem a ficar mais fechados e sem ventilação, o que acaba fazendo com que os vírus fiquem mais propensos a infeccionar as pessoas. Mas isso não quer dizer que o frio vai causar gripe não. Até porque uma pessoa pode pegar gripe mesmo estando calor, né? Comer manga com leite faz mal. Bom, nesse caso, isso foi uma mentira da época da escravidão, em que os senhores de escravos mentiam para seus escravos, espalhando o rumor de que se você consumisse manga e leite, você iria morrer. E eles já tinham o costume de comer manga sempre, porque a manga era uma fruta muito típica que caía das árvores. Então, os senhores de escravos começaram a espalhar esse mito por aí. Se uma criança consumir muito açúcar, ela vai ficar hiperativa. Isso também é um mito, até porque não existe nenhuma evidência científica ou nenhum estudo que comprove isso. Existem sim alguns estudos que dizem que alguns picos de energia grandes você pode sentir depois de consumir muito açúcar, mas isso não quer dizer que vai gerar hiperatividade nenhuma, principalmente em crianças. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para a parte 2. Você já se perguntou qual o menor país que existe nesse mundo? A resposta para isso é o Vaticano, já que ele tem cerca de 440 mil metros quadrados de território, é bem pequeno. E além disso, ele tem um pouquinho mais de 800 pessoas vivendo lá, cerca de 825 habitantes. Lá basicamente serve como um lugar de moradia para o Papa e outras entidades religiosas da Igreja Católica. Mas mesmo sendo considerado um estado soberano, logo um país, ele não faz parte dos países das Nações Unidas, da ONU no caso. Bom, ele faz parte, mas de um jeito diferente, como um país observador. Coisas que você chama pelo nome da marca e não pelo nome correto. Parte 2. Começando pelo famoso miojo, que na verdade não é miojo, e sim macarrão instantâneo ou massa instantânea. Leite Ninho, que na realidade, gente, é só leite em pó. Ninho é a marca que tem esse leite em pó também. Maisena, que na realidade é amido de milho. Quando você se machuca, você costuma usar aquele famoso Band-Aid, que na verdade não é Band-Aid, é curativo adesivo. Band-Aid também é só uma marca. Todo mundo gosta de um Danone, não é verdade? Pois é, isso é só uma marca, porque o nome real mesmo, gente, é iogurte. E se você gostou desse vídeo, curte e comenta pra parte 3. Coisas que chamamos pelo nome da marca e não pelo nome correto, parte 3. Começando por Yakult, que na verdade é leite fermentado. Yakult é só a marca, galera. O próximo da lista é meio polêmico, mas Leite Moça é só uma marca, galera. O normal é leite condensado. O Leite Moça é um leite condensado também, não é um leite diferente não. Esse daqui provavelmente você não fazia ideia. O Post-it, sim, Post-it não é Post-it, isso é uma marca. O nome é bloco adesivo, até porque você pode comprar esse bloquinho adesivo de outras marcas também. Repara nas embalagens que você compra antes. Nescau ou Toddy, ou enfim, qualquer outro achocolatado em pó. Não é Toddy ou Nescau, eu sei que tem a rivalidade, mas é tudo achocolatado em pó. Mas me diz aí, você prefere Toddy ou Nescau? Eu sou da turma do Nescau, hein? E se você quiser uma parte 4, curte muito esse vídeo e comenta aqui também. Não esquece de compartilhar o vídeo, hein? Valeu! Você já se perguntou qual o menor país que existe nesse mundo? A resposta para isso é o Vaticano, já que ele tem cerca de 440 mil metros quadrados de território, é bem pequeno. E além disso, ele tem um pouquinho mais de 800 pessoas vivendo lá, cerca de 825 habitantes. Lá basicamente serve como um lugar de moradia para o Papa e outras entidades religiosas da Igreja Católica. Mas mesmo sendo considerado um estado soberano, logo um país, ele não faz parte dos países das Nações Unidas, da ONU no caso. Bom, ele faz parte, mas de um jeito diferente, como um país observador. Por mais absurdo que seja, existem pessoas, por incrível que pareça, que não sabem quais são todas as capitais do nosso Brasil.
E é por isso que nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas. Para ficar mais fácil, eu vou dividir aqui por região. Então vamos começar pela região norte, em que a capital do Amazonas é Manaus. A capital do Pará é Belém e não é a Belém que Jesus nasceu, tá? Pelo amor de Deus. A capital do Acre é Rio Branco e lá no Acre não existe dinossauro. Pelo menos a gente acha que não, né? Vai que tem escondido. Próximo é Macapá, que é a capital do Amapá. E pra você que não sabe, o Amapá é como se fosse uma ilhazinha. Sim, o Amapá não fica meio que em terra, ele tem que atravessar um rio pra chegar lá. Os próximos a galera acaba confundindo muito, porque é Rondônia, que a capital é Porto Velho, e depois Roraima. Rondônia e Roraima são estados diferentes, não é a mesma coisa. Que a capital de Roraima é Boa Vista. Para finalizarmos toda a região norte, Tocantins tem uma capital chamada Palmas. Então finalizamos aqui todas as capitais da região norte, aprendeu agora? Depois a gente vai para o centro-oeste do Brasil, em que temos Goiás com a capital Goiânia. Esse aqui é muito fácil de decorar. E dentro do estado de Goiás tem um território do Distrito Federal, onde fica a capital Brasília, que é a capital do país mesmo. Isso aí todo mundo sabe. E nós temos um caso que às vezes as pessoas confundem também, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então a capital do Mato Grosso é Cuiabá e a capital do Mato Grosso do Sul é Campo Grande. Olha só, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir em dois. Então deixa o like aqui se você quer ver uma segunda parte, porque pelo amor de Deus, é um absurdo eu ter que vir aqui ensinar isso aqui, que é o básico da geografia, é o básico da sociedade brasileira. Meu Deus do céu. Coisas que chamamos pelo nome da marca e não pelo nome correto, parte 4. Começando pelo famoso catupiry, que pra quem não sabe, mesmo que ele seja um recheio extremamente famoso, é apenas requeijão cremoso. Sim, catupiry é a marca e o produto mesmo é requeijão. Obviamente, tem alguns produtos ali que fazem um tempero um pouco diferente, né? Mas é um requeijão assim como muitos outros. O próximo me dói muito o coração porque eu sou viciado no famoso sucrilhos. Sim, que tem aquele tigre lá que, bom, não é sucrilhos, é cereal matinal. E aquele famoso chocobol também é a mesma coisa. Então, basicamente é tudo cereal. A famosa Tupperware. Bom, Tupperware, galera, é uma marca de vasilhas e recipientes, mais especificamente de plástico, que é o mais comum. Mas acabou caindo nas graças e todo mundo chama qualquer vasilha de plástico de Tupperware. Mas... E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo para dar aquela fortalecida, viu? Você já imaginou nascer com o DNA de duas pessoas diferentes? Parece meio louco você pensar isso, mas basicamente essa é uma condição extremamente rara, conhecida como quimerismo, que basicamente a pessoa pode nascer com o DNA dela própria e também o DNA de outra pessoa. Basicamente isso pode acontecer por conta de alguns fatores, como por exemplo a fusão de dois óvulos fertilizados dentro do organismo de uma mulher, fazendo com que forme um novo embrião, mas que tenha as células dos dois que se fundiram. Então num caso de um gêmeo desaparecido, em que basicamente quando a pessoa está grávida de gêmeos, acaba que um deles não se desenvolve e as células deles são absorvidas por aquele que sobreviveu dentro da barriga. É uma condição extremamente rara que existem poucos humanos que foram diagnosticados ou relatados com isso, mas obviamente se uma pessoa for fazer um teste de DNA de paternidade, por exemplo, pode acabar causando com que esse teste de DNA dê negativo, já que pode pegar o DNA de uma outra pessoa que está dentro de você. É como se você tivesse o DNA do seu irmão que não se desenvolveu, tá ligado? Só uma pequena observação aqui que através de transplante também é possível alguém absorver o DNA de um terceiro, mas aí já é um caso um pouco diferente. Felizmente nunca houve relatos de pessoas que tiveram problemas de saúde por conta disso, mas em questões físicas algumas pessoas podem apresentar olhos de cores diferentes, o cabelo com tons variáveis ou até mesmo algumas manchas na pele, mas nada que comprometa a saúde de ninguém. Mas deve ser meio louco, né, você ter duas pessoas dentro de uma só, deve ser zoado. Se eu te perguntar qual que é a moeda mais valiosa do mundo, qual que você pensaria em primeiro lugar? É muito provável que na sua cabeça vai vir o dólar, o euro ou talvez a libra, não estou certo? Mas já te adianto que não é nenhuma delas. E inclusive, essas moedas que a gente mais conhece, elas nem estão no top 5 de moedas mais valiosas do mundo. E basicamente, a moeda mais valiosa hoje em dia é o dinar, mais especificamente o dinar do Kuwait. Para quem não sabe, o Kuwait é um pequeno país lá do Oriente Médio, que faz divisa com o Iraque e com a Arábia Saudita. E o principal fator que faz essa moeda valer muito mais do que as outras é porque o Kuwait é um grande exportador de petróleo. E essa grande exportação de petróleo faz com que exista uma grande rotatividade de dólar através da conversão pela moeda do dinar. Com isso, obviamente, existem diversos investidores que estão constantemente investindo ali fazendo essa conversão dessa moeda. Por isso, acaba valorizando muito a moeda do país. Só para você ter uma ideia, hoje o dinar do Kuwait vale 3 vezes mais do que o dólar.
E hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o dinar haitiano equivale a cerca de R$18. Mas se você gostou desse conteúdo aqui, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo e também seguir a gente caso queira ver mais conteúdos desse tipo. Coisas que todo mundo acredita, mas que na verdade não passam de um mito, parte 2. Acreditar que cortar o cabelo ou fazer a barba vai fazer com que cresçam mais rápido ou então mais grosso. Infelizmente tem muita gente que acredita nisso, mas a realidade é que isso vai ser influenciado por diversos outros fatores bem diferentes do que só simplesmente cortar. Isso pode ser influenciado por diversos fatores, como a exposição ao sol, como a forma como você hidrata, se é sujo, se é mais limpo, se você faz algum processo químico nessas regiões. Mas só cortar ou aparar não vai fazer com que cresça mais rápido ou mais grosso não, isso é só um mito. Acreditar que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu sei que isso é muito mais voltado para uma expressão, mas realmente tem muita gente que acredita que um raio realmente não cai duas vezes no mesmo lugar. Só que pode cair sim. Isso porque diversos arranha-céus podem receber mais de um raio batendo neles ao longo de um ano só. Então, se por um acaso você estiver andando na rua e acabar sofrendo uma descarga elétrica de um raio, saiba que você pode receber até 2 raios caindo na sua cabeça, tá? Acreditar que comer à noite vai engordar mais do que o normal, o que realmente também é um grande mito. O que realmente vai influenciar se uma pessoa vai engordar ou não é a quantidade de calorias que ela consome, não se ela vai comer de noite, de manhã ou de tarde. Isso não tem nada a ver. Obviamente, quando você come à noite, dependendo do horário e você vai deitar, você fica com sono mais prejudicado, dependendo da forma como você comeu. Mas isso não quer dizer que você vai engordar menos ou mais. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver uma parte 3, é só deixar o like nesse vídeo. Animais que vivem sem cérebro e sem coração. Começando pelas águas-vivas, que além de não ter cérebro e nem coração, não tem nem pulmão e nem sistema circulatório. Basicamente, ela sobrevive à base de um sistema nervoso difuso, em que basicamente ela tem um sistema nervoso que vai desde a base dos tentáculos ao resto do corpo, que vai meio que controlando ela. Então basicamente ela só tem sistema nervoso e o corpo delas é de 98% de água. A próxima da lista é a estrela do mar, que também se baseia no sistema nervoso que controla as partes corporais, mas ela tem um sistema de respiração de uma forma meio diferente. Através da passagem de água pelo corpo dela, ela consegue absorver os nutrientes e o oxigênio necessário para sobreviver. A próxima da lista é a anêmona do mar, que também possui um sistema nervoso difuso, assim como as outras duas que eu falei, então o sistema nervoso meio que controla as partes do corpo, porém ela tem tentáculos que têm estímulos sensoriais, o que ajuda ela a sentir o ambiente em que ela está. Além disso, ela tem um sistema de absorção de nutrientes e de oxigênio através do ambiente e células que tem no corpo dela, e ela também tem um processo de digestão simples, que basicamente tudo passa pela boca dela. Mas se você gostou desse vídeo aqui e queria ver uma parte 2, deixa o like nesse vídeo que aí eu faço uma segunda parte, viu? Personagens da cultura pop que são brasileiros e muita gente não sabia disso. Começando pelo Roberto da Costa, também conhecido como Mancha Solar do universo dos X-Men lá da Marvel. Basicamente, em algumas histórias ele é retratado como um mutante de nível ômega, que pra você que não sabe muito sobre quadrinhos, é um mutante ali do universo dos X-Men que tem um poder absurdo que pode destruir um planeta. Basicamente, o poder dele é absorver e converter a energia solar em capacidade física, resistência, capacidade de voar e disparar rajadas de energia de plasma. Absurdamente forte. O próximo da lista é o Zé Carioca. Como o próprio nome já diz, ele é um carioca que apareceu num filme da Disney. Sim, ele é um personagem da Disney e apareceu pela primeira vez lá em 1940. Então, basicamente, é um personagem brasileiro no maior universo de entretenimento do mundo, que é a Disney. Vamos falar que isso é absurdo, né? Tem que combinar que é absurdo. O próximo da lista é o Blanka, que é um personagem do jogo Street Fighter, um jogo de luta. E ele sim é brasileiro, segundo o site e a lore oficial do Street Fighter, é colocado como nacionalidade brasileira. E ele ganhou os poderes deles ali no universo após ser atingido por um raio em um acidente. Ele virou esse mutante aqui. Mas tem muita gente que debate que ele não é porque ele é filho de uma tailandesa. Mas segundo a lore do jogo, ele tem nacionalidade brasileira. Então ele é brasileiro. Não tire esse título de nós. Ele é brasileiro sim. E se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like, porque se tiver muito like eu faço uma parte 2 aqui pra vocês, viu? Todo mundo diz que é muito importante beber água, mas quanta água eu preciso realmente beber por dia? A verdade é que não existe um número exato, porque depende de cada pessoa e vai ser influenciado pelo peso, clima, atividade física e outros fatores, mas existe uma conta básica que você pode fazer. Então geralmente você vai beber cerca de 30 a 50 ml de água para cada quilo corporal que você tenha. Então vamos supor aqui que uma pessoa tenha cerca de 70 quilos. Vamos colocar aqui uma média de que você vai beber 35 ml de água por cada quilo que você tem. Então fazendo o cálculo aqui de 70 quilos vezes 35 ml dá cerca de 2 litros e 450 ml por dia. Mas vamos arredondar aqui para 2 litros e meio para ficar mais fácil. Então você tem que beber 2 litros e meio se você tiver 70 quilos. E essa conta vai ser a mesma para cada quilo que você tiver. Então sempre faça esse cálculozinho aí para você saber o quanto você precisa ficar hidratado
para poder ficar saudável o suficiente, viu? E deixa o like nesse vídeo também se você gostou desse vídeo. Existem diversos países que existem há centenas e até milhares de anos, mas de todos os países que existem no mundo, qual deles foi o último país a ser criado? A resposta para isso é o Sudão do Sul, que antes fazia parte do Sudão. Basicamente, depois que o Sudão conseguiu sua independência, ele acabou sofrendo por décadas com uma guerra civil entre a região norte e a região sul, até que em 2005 a região sul e a região norte assinaram um tratado de paz abrangente, que basicamente dizia que a região sul do país receberia uma independência, basicamente formando o Sudão do Sul em alguns anos. Foi aí que em 2011 o Sudão do Sul se formou, mais especificamente em 9 de julho de 2011 foi reconhecido como uma região independente. Mas ainda assim o país é bem subdesenvolvido e tem altos níveis de pobreza extrema. Bom, é um país que sofre muito até hoje, e até hoje tem vários conflitos civis entre o Sudão e o Sudão do Sul também. Você sabia que existe um segundo cérebro dentro do nosso corpo? Basicamente eu estou falando do nosso intestino, que parece meio bizarro, mas o intestino possui diversos neurônios e neurotransmissores e um sistema nervoso próprio. Basicamente é chamado de sistema nervoso entérico, que consegue realizar diversas funções sem necessariamente precisar do auxílio do cérebro, então meio que ele consegue funcionar sozinho. Mas obviamente, mesmo que seja um sistema meio autônomo, ele sim tem comunicação com o cérebro, tá galera? Só que o que muita gente não sabe é que além de fazer a função digestiva e de absorção de nutrientes, ele também ajuda a regular a imunidade e também influencia no humor e comportamento das pessoas. Segundo muitas pesquisas realizadas por muitos especialistas, existe sim uma grande relação entre o comportamento de ansiedade e até mesmo de depressão relacionadas a como está a saúde do intestino de uma pessoa. Fora que também influencia diretamente na qualidade do sono das pessoas. Então sempre cuide muito bem das suas funções intestinais, porque além de afetar o físico, ele também pode afetar a sua questão mental. Uma das histórias mais lendárias da mitologia grega é quando Teseu lutou contra um minotauro no labirinto de Creta. Basicamente, no reino de Creta existia um labirinto com a qual tinha um minotauro monstruoso que dava cabo de todo mundo que entrava no labirinto. E anualmente Atenas mandava 7 jovens homens e 7 jovens mulheres para sacrifício para esse minotauro no labirinto. Detalhe é que o pessoal de Creta reverenciava esse minotauro como se fosse uma espécie de deus. Até que Teseu, que era filho do rei Egeu, meio que estava cansado dessa história e se ofereceu como tributo entre os 7 jovens homens que foram para esse labirinto. Só que ao chegar no reino de Creta, ele acabou se aproximando muito de Ariadne, que era filha do rei Minos lá de Creta. E ela acabou compadecendo muito com aquele herói e deu a ele um novelo de lã para ele conseguir se guiar ali no labirinto e uma espada mágica para matar o Minotauro. Foi aí que ele entrou no labirinto e foi à caça do Minotauro. Ao encontrar ele, ele teve uma dura batalha, mas acabou vencendo e matando o Minotauro de vez. Então usou o novelo de lã para poder seguir as linhas de volta e sair do labirinto. E com isso, quando ele voltou para o seu reino lá em Atenas, ele foi reverenciado como um herói e finalmente esses sacrifícios anuais teriam acabado. E ele também teve um caso romântico com a Ariadne, que teve um desfecho meio louco depois, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Você lembra daquele episódio de Pica-Pau em que tem aquele geyser que fica jogando água pra cima? Bom, isso realmente existe ou é só invenção? A grande verdade é que esses geysers existem sim no mundo real, e eles funcionam de uma forma um pouco diferente também. Basicamente, você vai encontrar eles em regiões com atividade vulcânica. Basicamente, essa atividade vulcânica em determinada região vai fazer com que as rochas abaixo da terra acabem ficando superaquecidas, fazendo com que a água subterrânea também aqueça junto. O que obviamente também vai gerar uma grande quantidade de vapor. E é aí quando há uma grande pressão da água aquecida e do vapor abaixo da terra, em que meio que essa pressão fura a terra, jogando esse vapor e essa água para fora dela. E a frequência das erupções de cada geyser vai depender de cada um deles. Alguns podem ser a cada alguns minutos, a cada algumas horas, enfim, depende de cada um. Segundo o relato de algumas pessoas, tem um cheiro muito forte quando acontece isso, ao ponto de algumas pessoas chamarem isso de peido da terra. Mas se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like aqui para dar aquela fortalecida, hein? Você gosta ou não, os filmes da Marvel são um sucesso, mas de todos os filmes, jogos, quadrinhos principalmente, qual foi o primeiro super-herói que a Marvel criou? A resposta para isso é o Tocha Humana, mas não é o mesmo Tocha Humana do Quarteto Fantástico, por incrível que pareça. E tudo isso começou lá em 1939, quando a Marvel ainda se chamava Timely Comics, nem era Marvel Comics ainda. Eles lançaram o Tocha Humana, que era o Jim Hammond, o nome do personagem, que era um androide criado por um
cientista chamado Orton, que acabou fazendo esse androide e ele acabou assumindo o controle próprio depois, se voltando contra o seu criador e começou a proteger as pessoas e as cidades. Só que alguns anos depois dessas publicações originais, quando a Marvel criou o selo Marvel Comics mesmo, trocando até o nome da empresa, eles acabaram criando o Quarteto Fantástico e criando um novo Tocha Humana, que é o Johnny Storm, só que fazendo com que o Jim Hammond, que era o Tocha Humana original, acabasse ficando meio esquecido. Ele voltou em algumas outras edições e algumas outras obras, incluindo uma referência a ele num filme do Capitão América lá dos primórdios do MCU dos cinemas. Mas esse foi o Tocha Humana original, o primeiro super-herói da Marvel. Todo mundo adora histórias de super-heróis e todo mundo gosta muito de ver os filmes, quadrinhos, jogos e enfim, vários tipos de obras adaptando isso. Mas quando falamos do universo da Liga da Justiça, da DC Comics, do universo do Batman, Flash, Superman, qual desses heróis foi o primeiro a ser criado pela DC? E a resposta para isso é o Superman, que foi criado como o primeiro super-herói da antiga Action Comics, que é o nome antigo da DC Comics. E tudo isso começou lá em 1938, e toda a história de origem do personagem, o traje que ele usa, os poderes, são bem semelhantes ao que já foi ao longo dos anos mesmo. E inclusive, para muitas pessoas, o Superman é considerado o primeiro super-herói da história das HQs. Se eu falar que unicórnio existe, você vai falar que eu tô maluco, mas existe sim e eu vou te provar. Basicamente ele é conhecido como unicórnio asiático e eu estou falando do Saola, que é um animal nativo da Ásia, mais especificamente da região do Vietnã. Eu sei que ele não é unicórnio da forma que você imaginou que era também, né? Mas também não vamos exagerar. Mas ele recebeu esse título porque ele é um animal extremamente raro e por conta do chifre dele. Até porque ele está em extinção e segundo especialistas de diversas organizações pode ser que existam menos de 100 deles e alguns estimam que existam apenas 50 deles no mundo. E o motivo principal disso é por conta do seu chifre, que é considerado um troféu. Basicamente, na região em que ele vive, é dito por muitos que se você capturar um Saola e pegar os chifres dele, você é como se fosse um vencedor. E o troféu dele é o chifre dele que você guarda ali pra si. E obviamente essa caçada toda faz com que o animal esteja cada vez mais com tendência a desaparecer do nosso mundo. Como sempre, o ser humano estragando a natureza. E infelizmente já fazem muitos anos que não encontram nenhum Saola na natureza. Se eu falar que unicórnio existe, você vai falar que eu tô maluco, mas existe sim e eu vou te provar. Basicamente ele é conhecido como unicórnio asiático e eu estou falando do Saola, que é um animal nativo da Ásia, mais especificamente da região do Vietnã. Eu sei que ele não é unicórnio da forma que você imaginou que era também, né? Mas também não vamos exagerar. Mas ele recebeu esse título porque ele é um animal extremamente raro e por conta do chifre dele. Até porque ele está em extinção e segundo especialistas de diversas organizações pode ser que existam menos de 100 deles e alguns estimam que existam apenas 50 deles no mundo. E o motivo principal disso é por conta do seu chifre, que é considerado um troféu. Basicamente, na região em que ele vive, é dito por muitos que se você capturar um Saola e pegar os chifres dele, você é como se fosse um vencedor. E o troféu dele é o chifre dele que você guarda ali pra si. E obviamente essa caçada toda faz com que o animal esteja cada vez mais com tendência a desaparecer do nosso mundo. Como sempre, o ser humano estragando a natureza. E infelizmente já fazem muitos anos que não encontram nenhum Saola na natureza. Talvez você já deva ter ouvido falar que se você beber muito café, o seu dente vai ficar amarelo. E a grande realidade é que isso acontece mesmo, mas por quê? Primeiro que o café é algo meio ácido, fazendo com que o esmalte do dente acabe ficando enfraquecido por conta dessa acidez. Além disso, o café também possui uma substância chamada de tanino, que essa é a substância que acaba manchando os nossos dentes, já que o esmalte está mais enfraquecido. Obviamente, a temperatura também influencia um pouquinho. Só que se você bebe pouco café no seu dia a dia, isso não tem uma tendência grande a acontecer. Agora, se você é uma pessoa completamente viciada e bebe café o dia inteiro sem parar, várias vezes durante o dia, aí sim você tem uma tendência grande de que os seus dentes acabem ficando mais amarelados por conta disso. Mas e aí, você prefere ficar com o dente um pouquinho mais amarelo ou prefere ficar sem beber café? Você sabia que lá em Dubai existem ilhas que são de mentira? Isso porque lá tem diversas ilhas artificiais, que são ilhas construídas pelo homem mesmo. Não era pra ter uma ilha lá, mas o homem foi lá e construiu. A mais conhecida delas é a Palm Island, que é esse conjunto de ilhas aqui que tem essa palmeira como formato ali, que você já deve ter visto na internet. Eles também têm um outro projeto de mais de centenas de ilhas para formar a chamada The World, que seria um arquipélago ali de várias ilhas artificiais que formariam um mapa mundi. Mas esse daí estão com diversos problemas para poder fazer isso aí. E ao todo, na região de Dubai existem cerca de 5 conjuntos de ilhas artificiais e centenas de ilhas compõem esses conjuntos. E além disso, eles gastaram muitos bilhões para fazer isso daí. E se eu te disser que vai surgir um novo país no nosso mundo?
Eu estou falando de Bougainville, que é um pequeno arquipélago que pertence a Papua Nova Guiné, que é um pequeno país da Oceania, vai se tornar independente em aproximadamente 2027. Um ponto interessante sobre isso é que eles já eram um território autônomo, mesmo pertencendo a Papua Nova Guiné, eles nunca se reconheceram muito como membros desse país, mas a Papua Nova Guiné não queria se desfazer desse território, já que ele tem uma grande reserva de cobre. Mas depois de muitos anos e muita luta, eles conseguiram a sua independência e em 2027 se tornarão um país, como eu falei lá no começo do vídeo. Mas me diz aí, como você acha que vai chamar uma pessoa que nasceu em Bougainville? Beleza, mas se uma pessoa for picada por um bicho e o outro for lá e chupar essa ferida pra poder remover o veneno, realmente vai salvar a vida dela? Isso realmente é verdade? A realidade é que isso é uma grandiosíssima mentira, isso não passa de um mito. A real é que isso pode até piorar a situação, já que pode passar bactérias ali pra região. Além disso, tem gente que acredita que se você cortar a região da mordida também vai resolver. Isso também não resolve nada, até porque o veneno geralmente vai pro sangue. Então, se você foi picado por algum animal do tipo, meu amigo, vá para um posto de saúde ou para um ponto de socorro. Pelo amor de Deus, não tenta chupar o veneno não. Brinquedos que foram banidos por serem considerados perigosos. Começando pelo boneco do Fofão, que além de já ser feio e já causar medo de natureza, esse boneco era um pouco estranho dentro dele, já que a cabeça do boneco era feita de um material de plástico mais pesado. Então para segurar a estrutura, eles colocavam um punhal dentro do boneco. Então se uma criança desmontasse, acharia um punhal dentro daquilo ali. Então eles tiraram os bonecos de circulação, porque acabou sendo banido, e eles acabaram lançando uma nova versão para evitar polêmicas também. O famoso Tec-Tec, Bate-Bate ou Bate-Bag, enfim, depende de como você chama isso aí, depende da região, foi proibido também, porque ele tinha muitos casos de acidentes que as pessoas iriam fazer naquela brincadeira com o brinquedo ali, porque tinha que ficar rebatendo, só que era extremamente pesado e muita gente acabou se machucando, ele acabou sendo proibido também. Em 2003, a Mattel lançou uma boneca chamada Mid, que era uma boneca que era uma grávida. Basicamente, ela era da linha de bonecas da Barbie, era como se fosse uma amiguinha da Barbie da coleção. Mas essa boneca gerou muitas controvérsias, já que diversas pessoas alegaram que isso seria incentivo a coisas mais adultas, e além disso, grupos conservadores chegaram a criticar o fato de que a boneca estaria sendo grávida na adolescência. Enfim, uma confusão muito louca e resolveram tirar ela de circulação. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para uma parte 2. Você sabia que existe uma cidade do Brasil que é proibido comer melancia? O nome dessa cidade é Rio Claro e basicamente lá existe uma lei municipal que proíbe as pessoas de comer melancia. Tudo começou lá em 1894, quando se tinha lá na região uma crença de que se você comesse melancia você poderia contrair febre amarela ou tifo. Só que logicamente isso nunca foi comprovado cientificamente, que uma melancia poderia causar uma doença dessas. E essa lei até existe até hoje, mas ela é meio desatualizada e hoje em dia ninguém utiliza mais. Mas ela tá lá nas leis municipais da cidade. Daqui a pouco eles inventam que comer morango do amor também vai fazer as pessoas ficarem mais apaixonadas. É cada uma que o ser humano inventa. Pessoas que se casaram com coisas estranhas. Começando pelo Oli London, que é um cara que gastou milhares de dólares pra ficar parecido com o Jimin do BTS. Até que em 2020 ele teve uma brilhante ideia. Por que não me casar com o próprio Jimin? Então ele pegou uma escultura de papelão em tamanho real do Jimin lá do BTS e se casou com ela lá em Las Vegas. A próxima da lista é a Linda do Charme, que se casou com o Bruce, que na verdade é uma roda gigante. Em 2012, lá na Flórida, essa mulher norte-americana se casou com essa roda gigante. E além disso, ela alegou que desde 1982, ou seja, 30 anos, ela ficou namorando a roda gigante, até que em 2012 ela se casou e em 2013 renovou os votos. Que emocionante, né? Sem palavras pra isso. Se você quiser ver uma parte 2, deixa o like e segue a gente pra acompanhar quando sair, viu? As maiores rivalidades entre empresas. Todo mundo adora refrigerante, não é verdade? E a Coca-Cola e a Pepsi vivem disputando qual que é o melhor refrigerante que existe por aí. E essa rivalidade é tão insana que já perdura quase um século, fora que eles fazem diversos comerciais e publicidades extremamente agressivas ao longo do tempo, fora que durante um período houve a famosa Guerra das Colas, conhecida também pelo Desafio Pepsi lá nos anos 80. Uma disputa que já causou muita confusão e muito debate por aí é se a pessoa gosta mais de Toddy ou de Nescau, que é uma rivalidade muito insana do ramo de achocolatados em pó. Mas me diz aí, você prefere Toddy ou você prefere Nescau? Eu prefiro Nescau e vou deixar a minha já resolvida aqui, mas me diz aí. A próxima é a Apple e a Microsoft, mais especificamente o Mac e o Windows. E essa é uma disputa extremamente interessante, porque começou no ramo de computadores e evoluiu para smartphones, evoluiu para tablets e até mesmo outros sistemas operacionais. Mas uma grande verdade é que eles disputam anualmente quem tem a melhor inovação e quem tem o melhor dispositivo. Mas me diz aí, você prefere usar um MacBook ou um PC com Windows mesmo? Eu prefiro um PC com Windows, mas é minha opinião. E a sua?
Você pode não ser muito fã de K-pop, mas uma coisa é certa, a comunidade é gigantesca e o BTS é um grupo musical extremamente popular, ao ponto que para muitos é considerado um dos maiores grupos de música da história. E eles são tão importantes para a Coreia do Sul que eles mudaram uma lei no país. Basicamente, todos os homens aptos da Coreia do Sul, entre 18 e 28 anos, têm que servir obrigatoriamente ao exército por um período de cerca de 18 meses. Só que o BTS movimenta muito a economia da Coreia do Sul, seja em turismo, cultura, música e internacionalmente é o grupo mais famoso da Coreia. E para que eles pudessem servir ao exército, o grupo teria que entrar em um hiato, o que faria que a Coreia fosse prejudicada financeiramente. Foi aí que o governo coreano criou uma emenda para o serviço militar obrigatório lá no país, chamada também de Lei BTS. Já que existia um grande debate se o BTS deveria ser isento do serviço militar ou se deveria ser adiado por mais tempo. E foi em 2020 que essa lei foi aprovada, fazendo com que artistas da cultura e arte populares lá da Coreia, incluindo o K-pop, por exemplo, pudessem estender o seu prazo de alistamento militar obrigatório até os 30 anos, desde que esses artistas tenham recebido do próprio governo coreano essa honraria por sua contribuição à cultura do país, como medalhas, por exemplo. E em junho de 2025, o último membro que ainda estava servindo ao exército já foi dispensado, então eles têm uma previsão de muito em breve voltar às suas atividades musicais.